Olá pessoal, meu nome é Gabriel Araújo e eu vou apresentar o trabalho Implementação CUDA dos kernels NPB. Eu sou aluno do grupo de modelagem de aplicações paralelas, que é um grupo de pesquisa da Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul. Os coautores deste trabalho são o Dalvan Gribler e o Luiz Gustavo Fernandes. Pois bem, NAS Parallel Benchmarks. Trata-se de um conjunto de benchmarks desenvolvido pela NASA, que é baseado em computações de dinâmica de fluidos. Ele é próximo de aplicações reais, possui várias opções de carga de trabalho, possui relatórios científicos e testes para verificação de corretude. O NPB no contexto de GPUs. Estes são os tipos de abordagens da literatura. Geralmente os trabalhos avaliam comportamentos de computações CFD em arquiteturas mini-core, avaliam técnicas de programação, compiladores e outras ferramentas, e os trabalhos da literatura também efetuam estudos comparativos. Problemas encontrados na literatura. Os principais trabalhos são relativamente antigos, grandes cargas de trabalho não foram avaliadas, baixa expectativa de aceleração foi relatada e não existe uma versão CUDA completa disponível aos pesquisadores. Principais objetivos do trabalho: prover a implementação completa dos kernels NPB, rodar experimentos com carga de trabalho grande, verificar se a baixa expectativa de aceleração persiste e comparar a versão CUDA com os trabalhos do estado da arte. Trabalhos relacionados. Em 2010, um trabalho implementou o EP com CUDA e o código não está disponível. Em 2011, um trabalho implementou 5 kernels e 3 pseudo-aplicações do NPB com OpenCL e o código está disponível. Em 2012, um trabalho implementou 4 kernels do NPB, efetuando um estudo comparativo entre CUDA, OpenCL e MATLAB, e o código não está disponível. Em 2012, um trabalho implementou a pseudo-aplicação SP com OpenACC, e o trabalho não está disponível. E esse trabalho foi desenvolvido em Fortran e foi o único trabalho desenvolvido com GPUs e o NPB pela própria NASA. Em 2013, um trabalho implementou as pseudo-aplicações da versão multizone do NPB, que é uma versão para programação híbrida, com CUDA, e o código está disponível. Este trabalho não é tão utilizado na literatura, pois ele usa justamente uma versão de programação híbrida do NPB. A literatura utiliza mais a versão default. Em 2015, um trabalho implementou 5 kernels e 3 pseudo-aplicações do NPB com OpenACC e o código está disponível. Em 2015, um trabalho implementou a versão paralela com OpenACC da pseudo-aplicação SP da versão multizone do NPB e o código não está disponível. E este trabalho implementa os 5 kernels do NPB com CUDA e o código está disponível. Os trabalhos em destaque de 2011 e 2015, este trabalho, eles implementaram a versão default, a versão padrão do NPB, e o código-fonte está disponível. Versões OpenCL, OpenACC e CUDA. Princípios de desenvolvimento adotados na implementação do trabalho. São os principais: implementar kernels de GPU simples, evitar divergência de saltos, implementar memória coalescida, evitar acessos na memória global,
implementar paralelismo de GPU apenas quando valer a pena e explorar o máximo possível de paralelismo. E agora os principais detalhes, os principais aspectos da implementação de cada um dos kernels. No CG, as principais características da implementação trata-se do isolamento de computações irregulares, da implementação de padrões regulares e coalescidos, e também particionamento de dados independentes em kernel de GPU concorrentes. No EP, os principais aspectos são particionamento de tarefas entre grupos de threads. Cada thread computa um subconjunto de tarefas. É necessário implementar reutilização de memória para cada subconjunto e padrões coalescidos. Os principais aspectos do FT são fluxos complexos de computação refatorados em estágios simples, ou seja, é necessário refatorar os fluxos complexos do FT em estágios simples, eliminação de dependências de dados decorrente da refatoração, eliminação de divergências de saltos, aumento do grau de paralelismo e padrões coalescidos. Em S, que é o menor benchmark do NPB, as características são padrão MAP, operações atômicas e memória coalescida. No MG, os principais aspectos da implementação é o collapsing de laços alinhados, joining de sequência de laços, kernel de GPUs concorrentes, eliminação de divergências de saltos e padrões coalescidos. Quanto à metodologia dos experimentos, nós rodamos este trabalho, o trabalho estado da arte com OpenCL e o trabalho estado da arte com OpenACC. Utilizamos a classe C como carga de trabalho, utilizamos média aritmética de 10 execuções para a coleta das métricas, utilizamos um processador Intelzinho e uma GPU da NVIDIA Titan X Pascal com 3.584 CUDA cores. Utilizamos a flag -O3 e ainda precisamos de uns comandos adicionais para tornar possível a execução do NPB OpenCL e NPB OpenACC devido a limitações de memória que essas implementações possuem. Este é o gráfico do tempo de execução. Aqui no CG, a versão CUDA obteve 71 de speedup, 71,5 de speedup. E este resultado do NPB CUDA foi 4,48% melhor do melhor resultado das implementações de estado da arte, que nesse caso é o NPB OpenCL. Esse speedup ele foi atingido principalmente devido ao fato de que as computações regulares foram isoladas, e o desempenho do NPB CUDA foi superior ao OpenCL devido ao aumento de paralelismo através do lançamento de kernels de GPUs concorrentes. Ou seja, foi explorado melhor a concorrência foi melhor explorada na GPU. No EP, o NPB CUDA obteve speedup de 171,5 e o resultado foi 9,98% melhor que o estado da arte, que nesse caso também é o OpenCL. Aqui a memória da versão OpenCL está menos otimizada em relação à CUDA. Por esse motivo, CUDA obteve o melhor desempenho. Em FT, o NPB CUDA obteve 25,3 de speedup e o resultado é 143,26% melhor que o estado da arte. Essa diferença grande de desempenho se deve porque em NPB CUDA nós refatoramos o código e dividimos
eliminamos os fluxos complexos de execução, refatorando o código em forma de 3 estágios de computações simples. Isso tornou a execução mais adequada na GPU e por isso teve uma diferença de desempenho maior. Em S, o trabalho da implementação OpenACC não foi disponibilizado pelos autores, por isso ele não pode ser comparado de desempenho. A implementação CUDA foi apenas 1% melhor que o NPB do OpenCL. Aqui o código IS é mais simples, ele não possui muitas oportunidades de otimização para GPUs, e o speedup ficou mais limitado em 9.8. Em MMG, o speedup da CUDA ficou em 22,3 e ele ficou 0% maior, ou seja, teve o mesmo desempenho que o NPB OpenCL. Estes são os valores absolutos da execução e aqui podem ser conferidos os desvios padrões das execuções que foram baixos. Em relação ao consumo de memória, os resultados CUDA foram próximos dos melhores resultados entre os dois trabalhos do estado da arte, com exceção do FT. Em FT, a NPB OpenCL apresenta menor consumo de memória, pois eles implementam a reutilização de memória, porém isso impacta no desempenho da aplicação. Estes são os valores absolutos no gráfico. E a conclusão do trabalho. A NPB CUDA atingiu até 2 vezes de speedup em relação aos trabalhos de estado da arte. A NPB CUDA apresentou consumo de memória eficiente. A expectativa de speedup foi aperfeiçoada através de uma nova implementação do NPB, através de experimentos com uma arquitetura mais recente e através de uma carga de trabalho maior. Os resultados foram melhores em relação aos relatos contidos na literatura e também em comparação com as implementações de estado da arte. Pesquisadoras agora podem utilizar uma versão completa dos kernels do NPB com CUDA. Trabalhos futuros. Implementar as pseudo-aplicações do NPB com CUDA, implementar o NPB com outros frameworks e ferramentas de GPUs, implementar a versão multi-GPU do NPB com CUDA, avaliar desempenho de diferentes arquiteturas, neste momento foi avaliada apenas uma arquitetura, realizar experimentos com as classes D e E. Essas aqui são as referências do trabalho. E o código-fonte desse trabalho pode ser encontrado no GitHub, exatamente no endereço github.com/gmap/npb-gpu. Muito obrigado a todos.